Vai valer? Fala galera, estamos aqui em mais um Pode Falar, estamos de volta, dessa vez gravado, mas porque a gente vai gerar muito conteúdo a partir disso no nosso Instagram. E hoje, mais uma vez, com um convidado muito especial, Pastor Fábio Carvalho, vocês já conhecem, então, Pastor Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado, mano. Dá um alô aí pra galera. Obrigado, fala gente boa, como é que vocês estão? Espero que esse papo aqui seja bem legal para vocês, seja proveitoso para o crescimento, para a edificação de todos nós. Pessoal, separei aqui alguns temas e temas da atualidade, temas polêmicos, temas que estão aí aparecendo direto no seu Instagram, no seu algoritmo, no TikTok, tá todo mundo falando disso. E como a gente gosta, pelo menos eu, o pastor Fábio, ele falou que ele tá tentando fugir disso, tá mais tranquilo agora. Tô velho. Mas a gente tem que estar nas polêmicas também, tem que dar nossa opinião lá, tem que meter o dedo um pouquinho. Vambora. Mas sempre com o objetivo de gerar ensino e crescimento aí para a nossa igreja, para o nosso público, o pessoal aí que assiste. E aí eu perguntei para onde o pastor Fábio queria começar, ele Vambora. deixou livre. Então vamos começar por ordem cronológica dos assuntos aqui. Certo. Bom, o primeiro tema que eu separei aqui foi a respeito da música Auê. Tá todo mundo falando dessa música, tá todo mundo dando opinião, falando pra lá, falando pra cá. Eu tenho a minha opinião, eu vou falar um pouco dela também, o pastor Fábio vai falar e a gente vai trocar uma ideia aqui, fechou? Então, pastor, vamos lá. Música Auê. O que você ouviu dela? Ai, cara. O que você entendeu? É macumba, não é macumba? É macumba, é boa cumba, o que é, né? Olha, vou ser bem sincero, assim, para sintetizar e depois eu tentar explicar alguma coisa. Vai lá. Eu só achei feia pra caramba, cara. Você não gostou? Essa é a minha opinião principal a respeito dessa música. Ela é feia. Feia Esteticamente. esteticamente. Ela é feia. A gostei. música, não o clipe, você Eu não disse. ouviria, não ouviria. Eu até assistia, eu tive que assistir, na verdade, né? Mandaram pra mim o link e eu ouvi a música com o clipe. Sim, Eu achei ela feia, mas é só questão de gosto, sim. né? Não é nada, nem nada contra as pessoas, porque eu te dou a minha palavra. Tentaram me explicar quem que é ele, que ele canta até outras músicas, tudo, eu não tenho ideia quem é. O Marcos Porque Teles? eu tô não sei. Ele tem muita música boa. É que eu não sei, eu só ouço essas músicas na igreja. Ah, é? Eu não sei, cara. Eu tenho minha playlistzinha assim, que eu só ouço Você aquela playlist. você gosta do Marcos Stênios. Stênio Márcio. Stênios Márcios, isso. João Sempre confundo. Alexandre. João Alexandre. Isso. Essa é mais... Sim, não, mas de coisa pop, um rock, uma coisa mais assim. Eu gosto do Marcos Rodrigues, que Marcos tá de volta aí na parada, menino nosso, coisa linda. Marcos Rodrigues não coisa conheço. final. Então vocês têm que conhecer. Vou Ele vai estar conhecer. no aniversário da igreja, o menino é Ah, é? coisa finíssima mesmo. Vou assistir, Ele vou assistir. benção, benção. Gosto do Baruch, ouço o Leonardo Gonçalves também, alguma coisa assim. Daniela Araújo. Você não é do worship. A galera do worship. Não consegui gostar. É. Não. A galera... Não tenho nenhuma na minha playlist que seja considerado worship. O pessoal que pega no meu pé, porque eu sou do worship. Eu gosto muito de worship. O pessoal jovem, adolescente gosta. Só que eu ando com o Paulinho, com a Tainá... Graças a Deus. E Pra aí tentar te evangelizar o pessoal, o musicalmente, negócio deles é... Eu não sei o nome do estilo, eles falam que é groove, grooveira, pô, negócio também, assim, com certeza. não manjo eu citei de... essas coisas daqui, né? Eu curto um Israel Hayton, eu gosto do Fred Hammond, né? Então, aí eles tentam me puxar pra esse lado. Quando eles fazem, eu gosto, mas porque eles são bons. Falam assim, isso é bom. Eu olho e falo assim, muito bom. Sim. Mas quando tem um worshipzinho aí, eu... Gosto de uma coisa mais antiga, um Ronquenoli. Ronquenoli não conheço. Pego- Todos, 100% do que você falou até agora, eu não conheço nenhum. Sério? Então significa que você gosta de música ruim só. Não.
Você tem que Não. me mandar umas playlists pra eu ouvir. Vou te mandar. Manda. Só coisa fina. Ron Canoli você conhece, é que você não tá ligado porque a música regravada. Diante do Trono regravou, um monte de gente regravou. Então eu devo conhecer. Coisa legal, coisa boa, coisa fina. Mas a versão dele eu gosto, das coisas da maneira que ele fazia. Coisa muito boa. Então eu não sou muito afim, assim, não sou muito ligado com essas coisas. Então, de verdade, eu não tenho ideia. Falaram pra mim, mas eu não dei conta nem de lembrar quais são as músicas que ele canta, mas também é indiferente pra mim, né? Porque eu achei, assim, horrível. Não que eu achei feio, achei horrível, achei de mau gosto. Eu vou usar um termo que a minha esposa nem gosta, que eu uso, que é de idoso, né? É a coisa piegas, sabe? É velho, cara. É demodê, é cafona. Eu acho feio. Eu acho que eles tentaram dar uma inovada na coisa. Então, eu não gosto. Quando a pessoa começa a ficar muito... Inventar muito, né? Quer ser muito... O estilo da MPB ser MPB... Me mata, cara. Eu gosto de MPB. Mas os caras que querem ser MPB, eles ficam feios, eu acho. E é gosto, tá? Não é nada contra. Não conheço o cara. Disseram, não, mas o cara é um bom pensador evangélico. Sim. De questão de teologia. Eu falei, não sei, eu não conheço. Mas essa música é feia, ponto. Pra mim. Sim. A música é feia. Agora, com respeito à letra... Falaram assim, pô, você não acha que tem coisa de macumba? Então, se eu for sortir algumas palavras, tem palavra ali que remete a alguma coisa mesmo de macumba, de candomblé, de umbanda, né? Vai falar, quando fala da mulher, da saia, mas isso também é subjetivo, né? Qualquer coisa pode ser mulher e saia, né? Sim. Pode ser Assembleia de Deus. Não precisa ser necessariamente... Né? Mas aí quando o Zé entrou, uma coisa do... E tal, eu até podia pegar a letra para pensar, lendo lá. Mas, assim, bem sincero, cara, não vi nada demais. Eu só achei feia de verdade. Agora, tem alguma questão que eu achei muito legal que ele fez, que talvez é mal compreendido, que me pareceu, quando a gente andou fazendo algumas coisas junto com os nossos irmãos lá do Nordeste, lá com Piauí, Pernambuco e tudo, eu percebi algumas coisas, alguns elementos que estão nessa música, sabe? E se eu não estou enganado, eu posso estar muito enganado, mas ele tentou conversar com uma cultura. Sim. Falar com o pessoal de lá à luz da linguagem de lá. Então tá perfeito, tá tudo certo. Então, talvez, num outro contexto que não é o meu, faça muito sentido o que ele fez. Ele cantando dessa maneira vai atingir completamente o coração daquelas pessoas, porque tá falando a língua deles. A intenção da música é meio que um retrato de Lucas 15, do banquete. E até eu estava dando minha opinião aqui, que você falou que discordava em algumas coisas. Então eu vou trazer o que eu tinha trago, e aí você coloca os pontos. Quando eu ouvi a música, de primeiro momento, quem tinha falado da música é a Tainá, que trabalha aqui com a gente. A Tainá estava inconformada com a música e tal. Falei, calma, vamos ouvir. E aí eu ouvi partes da música, não tinha ouvido ela inteira, mas... com aquilo que ela estava falando e conhecendo o Marcos Telles, já ouvi muita música dele, inclusive eu via direto o álbum dele que chama Amado Timóteo, é muito bom, que ele pega toda a carta, 1º e 2º Timóteo que Paulo escreve, é muito bom, ouve lá, você vai gostar. E conhecendo, eu falei assim, eu tenho certeza que não tem macumba na música. Eu acho que ele não iria colocar, de fato, algo da macumba, algo que tipo assim, olha, isso aqui é para representar, não. Eu acho que pode existir ali alguma coisa que, como você disse, que gera uma ambiguidade quando a gente pega palavras soltas, palavras aleatórias. Porque estamos situados de um contexto. Exatamente. A gente está num contexto aqui completamente diferente do Nordeste. Por exemplo, palavras que para nós são comuns aqui, para eles podem ter um contexto completamente diferente, que soe algo errado. Então, na minha cabeça, isso já estava meio que descartado. Mas, o que eu tinha comentado com a Tainá, é que eu tinha ido numa conferência, chama Flor Caveira, e a intenção deles era muito falar a respeito de música, arte cristã, como que a música do cristão pode conversar, e eles estavam falando a respeito da arte, né? E uma das coisas que eles trouxeram lá que me chamou muita atenção foi que o que nós ouvimos dentro da igreja não é arte. O que a gente ouve dentro da igreja é uma música que foi feita para um grupo que gosta daquela música, e essas pessoas que fizeram essa música vai continuar fazendo só música do mesmo jeito para atender esse público. É algo que não está aberto à crítica. É aquilo para um grupo, para uma bolha, que é o que a gente gosta de ouvir. Tava falando aqui agora do worship. Pô, worship, você não vai abrir o YouTube, o pessoal do worship, e ali tá escrito uma crítica, por exemplo, de um músico renomado criticando os acordes que foram usados, ou uma crítica
como uma arte sendo criticada, vamos dizer assim. Talvez na postagem do vídeo lá, não. Então, é algo que não está aberto à crítica, assim, de forma intencional. Quando fala da arte, a arte é algo para ser avaliado, é algo para refletir, é algo para ser pensado, é algo para ser criticado, é algo para se pensar. Então, quando eu olhei para essa música, Aue, eu falo assim, para mim isso é uma arte. Para mim isso não tem a intenção de estar dentro de uma bolha cristã, por mais que carregue uma mensagem evangélica. É como um quadro que foi pintado por um cristão, que ele coloca uma mensagem cristã, mas que se eu, como cristão, for olhar, eu não vou entender. Eu não vou saber. Mas ele fazendo aquilo, pode ser que ele fez para a glória de Deus, para refletir aquilo que ele pensa sobre Deus, e amém. Só que isso que é feito como arte, para se refletir, para se pensar, para gerar crítica, não deve ser colocado, por exemplo, num contexto de culto, num contexto litúrgico, no contexto eclesiástico, porque tudo que envolve liturgia, culto, a igreja é para ensino, é para discipulado, certo, é para crescimento. O que essas artes não promovem diretamente, a não ser que alguém pegue e explique. Só que uma música que você lança, você não vai conseguir explicar para todo mundo que está ouvindo. Então, desde que as coisas fiquem claras que, olha, isso aqui é arte. Não, isso aqui é um louvor para um culto. Eu acredito que está tudo certo. A minha grande crítica é: ninguém sabe se aquilo foi feito para o culto ou se foi feito simplesmente pela arte. Aquela música tocar num show, tá valendo. Muito bom. Agora, aquela música trazer para um culto, onde o louvor ele tem que ter o intuito do ensino e adorar a Deus sabendo o que você está cantando, aí eu já acho que não cabe. Então, esse é o meu grande ponto. Agora, se tem macumba ou se não tem macumba, eu tenho quase certeza, na verdade, eu tenho certeza que não. Porque também, se você for pegar a intenção dele, que é retratar Lucas 15, está muito claro. Uhum. Você consegue ver, letra por letra, linha por linha, essa retratação ali do que está sendo colocado. Então, essa é a minha opinião. Certo. Sim, então, eu tinha falado anteriormente, né? Assim, eu discordo em alguma parte, principalmente no que deve estar no culto, né? Então, porque assim, quando nós dizemos isso pode estar no culto, isso não pode estar no culto, nós estamos fechando aqui um quadradinho e a Sim. pergunta é: qual critério que você usou para fazer isso? Sim. Será que nós não estamos usando um critério de uma coisa que nós agora, do nosso tempo, no nosso contexto, julgamos ser o correto para o culto? E nós estamos fechando a porta para outras expressões, inclusive culturais, para que elas expressem da maneira delas. Aí vai falar assim: mas é bíblico, né? Tá, então eu estava abrindo aqui, mas qualquer um. Provérbios 27:1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Tá. Do que ele está falando? A maioria das pessoas simples vai ler isso aqui, se não tiver quem explique, não vai entender. Então, é uma mensagem atemporal, registrada nas Escrituras como sendo palavra de Deus, e se não tiver quem interprete isso daqui, a pessoa mais simples vai ler e não vai entender. Então, se eu disser que uma música alguém vai ouvir, ela não vai entender, e por causa disso ela não deve ser usada numa liturgia, por exemplo, sem que sim, mas haja uma explicação... Então, mas alguém que cante que explique. Exato, aí é meu ponto. Aí, beleza. Mas isso você não está falando da música, está falando da ministração. Sim, então... Do mesmo jeito, o texto bíblico e a pregação. O texto bíblico não é autoexplicativo muitas vezes. Exatamente, que é um erro. Não é um erro. Não, porque senão um erro ele não ser explicado. O texto? Não, mas e uma pessoa que está lendo na casa dela? Não, sim, perfeito, mas ela vai buscar entender. Mas e se ela está prestando culto a Deus? Sim. É o que eu estou dizendo. Então, assim, é mais abrangente, eu acho. Eu não acho que a gente pode fechar, porque a gente pode entrar em alguns problemas. Porque o meu ponto com essa música e com, por exemplo, outros tipos de arte sendo tragas para o culto, sem que haja uma explicação daquela mensagem, é porque isso pode gerar uma ambiguidade de interpretação, como essa música gerou. Mas a dificuldade da interpretação... Só é necessária a linguagem, não é necessário nem cultura, não é necessário nem ambiguidade. Eu vou citar um exemplo. Você pega a Bíblia na linguagem mais antiga, o cara faz uma música em cima disso daí. Sim. Um monte de gente canta errado. Um monte. Inclusive tem um vídeo engraçado na internet de um cara pregando uma baboseira ou fazendo uma introduçãozinha de uma fala lá, mas ele fala uma asneira em cima de uma música por causa de uma versão de uma linguagem antiga da Bíblia. Sim. Que a música fala: solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Não é isso que a música fala? Sim. O que é nau?
Tá na sua Bíblia. O que é now? Então, o que é now? Tá na sua Bíblia. Sim. E aí um monte de gente canta isso, não canta? Sim. E não sabe o que é. E aí, a gente tira do culto? Não, a gente explica. Então, ou muda a letra, para não ter ambiguidade. Então, por exemplo... Mas isso não é ambiguidade, com todo respeito, isso é falta de conhecimento das pessoas que estão ouvindo. Porque isso era linguagem normal, de uma década atrás. Sim. Mas agora, nós estamos com pessoas com menos interesse em entender a nossa linguagem, esvaziando a nossa linguagem, a gente está com problema. Aí um cara, num culto, num palco público, na rua, era um culto na rua, o cara sobe e fala assim, eu quero falar para vocês de um homem, esse homem perseverou, e vocês têm que perseverar. Todo mundo falava, solta o cabo, e o Danal dizia, não solta o cabo. Danal, ele achou que era o nome de um homem. Nau é o nome de uma embarcação. Soltar o cabo da nau é pegar um barco que estava amarrado lá no cais e desamarra o barco para o barco ir embora. É sobre isso que fala a música, né? Sim. E o cara achou que, porque ele ouviu rápido, ele talvez não seja alfabetizado, porque se ele tivesse lido em algum lugar, solta o cabo da nau. Né? Ele pensou que da nau era uma pessoa. E ele falou sobre isso. Então, assim... nós encontraremos problemas só em pensar numa Bíblia com a linguagem antiga. Mas você acha que, se tratando de música, isso não fica muito aberto? Porque, por exemplo, a Bíblia, a Bíblia ela é limitada pela capa, contra a capa é o que está ali. Certo. E a gente pode trazer atualizações da linguagem para facilitar a explicação. Perfeito. Quando é uma música que ela é feita da minha cabeça, das minhas interpretações, daquilo que eu acho ou penso, ou o significado que eu quero trazer... Você mesmo disse, não fui eu, que ele cantou essa música pensando no texto. Em Lucas 15, sim. Mas quando a gente fala de uma música, ele quis trazer Lucas 15. Mas a interpretação das pessoas foi diferente. Ele pode simplesmente dizer que for Lucas 15 e deixar. Porque se ele disse isso, já não precisa mais explicar, então. Da mesma forma que, se está na Bíblia, a Bíblia pela Bíblia, a pessoa lendo no quarto dela não vai precisar de uma explicação ali, porque é um culto. O que eu estou dizendo é que a música ela fica muito aberta. Ela fica muito no ar, tipo assim, pô, é o que ele está falando. Mas é o que a maioria vai entender, que é isso mesmo. Entendi. Então eu acho que é meio perigoso. Eu vou ser sincero, eu achei que foi um mau gosto. De verdade. Ele usou muitos regionalismos. Sim. E, obviamente, isso você vai incorrer em problemas pelo fato de usar regionalismos. Mas o mesmo problema nós corremos por fazer a interpretação da Bíblia hoje. Chama anacronismo. Sim. Eu leio a Bíblia lendo uma palavra com o meu entendimento de hoje de uma coisa que significava lá naquele tempo outra coisa. E aí o que eu faço sobre isso? Quando tem alguém para me explicar, a gente custa para ensinar isso para um seminarista. Você acha que as pessoas comuns dão conta de entender isso? Não, não dão. E mesmo assim elas dão conta de glorificar Deus. Mas para a gente já está pacificado, porque a gente está falando é a palavra de Deus. E nós estamos falando a música não é a palavra de Deus. Então a gente está dizendo o seguinte, aí é 2 pesos, 2 medidas. Como é palavra de Deus, então ela pode ser sem entendimento. Mas quando alguém fala, não pode ser. Não. Se eu montar uma estrutura de música agora com uma linguagem antiga e usar isso daqui numa música sem contextualizar, eu posso fazer a mesma coisa que ele fez só com questões regionais. Ele gerou esse problema com questões regionais. Eu posso gerar o mesmo problema só usando um texto bíblico. Sim. Sem modificar ele em nada. Mas mesmo assim, quando se trata de uma música que usa a palavra de Deus, dentro de um contexto de igreja, aquilo necessita de uma explicação. Mesmo sendo uma música, pode ser a citação verso a verso da Bíblia. Quantas vezes você ouviu essa música que eu falei? Solta o cabo da nau. Algumas vezes. Quantas vezes você ouviu alguma explicação sobre isso? Nenhuma, mas eu acho que falta isso. Porque, na minha concepção... Deixa eu só concluir. Por que nunca teve uma crítica, já que ninguém explicou? Então, não teve. Eu acredito que não teve uma crítica justamente pelo preconceito que existe em cima dessa música também. Então agora a gente exatamente, entra num outro problema. O ponto ali não é se ali tem uma mensagem que está subliminar. O ponto ali é que já tem um preconceito quando os termos estão sendo usados. Tem um preconceito do tipo de roupa, se eu não me engano, que o pessoal estava usando, algumas fitas, porque tudo isso está ligado com alguma coisa que para as pessoas representa um culto afro. E nem é, porque no caso representava coisas de ciranda, de roda, que diz respeito à cultura popular daquele lugar. Sim. Né? Ou do lugar que ele está representando. Uma coisa, o que o pessoal estava falando é nada a ver. Por exemplo, ela estava usando um vestido, uma saia vermelha. Nada a ver. Isso. Então, mas assim, só que só teve essa polêmica porque essas coisas, todos esses elementos estavam juntos e remetem a uma cultura. E aqui eu quero trazer essa polêmica para um outro ponto.
Tudo isso só gerou essa polêmica porque está remetendo a alguma questão da cultura afro. E existe um preconceito, existe uma questão do racismo. Eu também concordo 100% com isso. Eu vivo falando isso em todo lugar que eu vou, cara. Se a música tivesse fazendo elementos de músicas nórdicas, se estivéssemos usando qualquer coisa que parecesse um filme... O filme não, a série lá do Ragnar, não sei das quantas, sabe? Vikings. Dos Vikings. Se tivesse remetendo àquela cultura, ninguém acharia problema nada. nisso. Por quê? Porque os caras são brancos, velho. Parece, eu não quero ser aqui... tá puxando uma pauta que não tem nada a ver. Mas eu acho que isso tem tudo a ver, e eu acho que é por isso. A polêmica é porque gira em torno de questões do candomblé, e o problema do candomblé não é o candomblé. Ou da Umbanda, de qualquer coisa de religião afro. O problema não são essas religiões. Porque o brasileiro não tem problema com outras religiões. O brasileiro tem problema com coisa de preto. Sim. Tudo que a gente está falando, e qualquer problema em torno dessa música tem a ver com isso. Se as pessoas só levassem em conta o quão regional essa música está sendo, talvez essa música estourou num momento não tão legal, a maneira que se o clipe fosse numa roda da cultura dos caras, estaria mais autoexplicativo, por exemplo. Só para a gente pensar sobre isso. Mas não estava. E aí, como tem esses outros elementos, então isso fomentou essa polêmica. Sim. Na minha opinião, ela só é ruim pra caramba. Só isso. Na minha opinião... Letra, melodia, harmonia, tudo feio. Tudo. A construção da letra tá horrorosa. Eu tenho uma opinião diferente. Quando eu peguei para ler linha a linha da letra, eu achei a ideia da letra muito bonita. Então, a ideia eu acho maravilhosa. Eu achei muito... Mas eu acho mais bonito outras coisas. Sim, eu outra também. Forma de, outra não estilo, é uma música que eu colocaria no meu fone. Estilo poético. Vou treinar. Eu acho mais bonito. A intenção eu achei muito boa. Sim. Sabe quem faz isso o tempo todo e ninguém fala mal? Porque só não usa essas palavras e não usou as coisas? O João Alexandre, cara. O João Alexandre faz isso o tempo todo. E se alguém falar mal de João Alexandre, a gente vai arrumar uma treta pesada. Entendeu? Eu vou pra cima, a gente vai tretar. Mas o meu ponto é esse. Eu acho que a música, a letra, pra mim era uma letra muito bonita. A forma que foi colocado ali, pra mim, não tem nada a ver. Quem consegue enxergar alguma coisa ali é má vontade e preconceito. Eu também acho. Eu coloco esses pontos. O meu único ponto é que o grupo que fez, o pessoal que fez, eles deveriam deixar claro, porque pra mim não é uma música... a ser usado numa liturgia de culto. Então, esse ponto é o que eu mais discordo de você. Sim. Por quê? Porque eu não acho que as músicas que nós usamos na nossa liturgia deveriam estar. Então, por que essa não poderia estar? É que para mim, assim, não existe música cristã e não cristã. Existe música boa e música ruim. Esse é o meu pensamento e eu estou embasado pelo profeta João Alexandre. Né? É porque, por exemplo, por mais que exista um preconceito, e as pessoas, por conta desse preconceito, fazem má vontade de entender o que está posto ali, mesmo se não existisse isso, ainda assim existiria um esforço das pessoas em entender. Eu acredito que não é facilitado, para mim, uma música erudita, que eles escreveram. Você tem que fazer um esforço para entender de fato que ali está posto Lucas 15, por exemplo. Então é difícil de entender. E eu acredito que a intenção dessa música, inclusive, essa música fala, a ideia dessa música é falar sobre as pessoas simples. Né? Quando ele fala do Zé, são os Zés da fé, o Zé Mané, que não é ninguém. Então, essa música não fala com o Zé. Essa música não conversa com a Maria. Essa música não fala com as pessoas mais simples, desde que alguém pegue e explique o que está posto ali. Então, mas quem perguntou pro Zé se essa música fala com ele? Nós não deixamos. Mas é muito difícil. Nós não deixamos. Nós pegamos isso daqui, a gente que se julga do entendimento, e a gente está discutindo se essa música é boa ou se é ruim. A gente não deixou o Zé falar. Quem que perguntou pro Zé? Eu não ouvi nenhum Zé falar dessa música. Mas eu acho que o Zé nem ouviu. Eu vou ser bem sincero. Então, talvez não tenha, eu acho que essa música... Chegou... Mas é por isso que quando a gente olha pro contexto da igreja... Mas a gente já sequestrou. Sim. Mas quando a gente olha pro contexto da igreja, o Zé e a Maria tá ali. Sim. E eu acho que essa música... Eu acho que o Zé e a Maria não vai gostar. Eu também acho que não. Daqui, os de lá talvez gostem. Pode ser que goste, mas eu acredito que eles não vão entender. É esse o meu ponto. Eu não diria. Porque, por exemplo, se você fala de uma música erudita, que, por exemplo, para mim ela precisou ser explicada
acho que acredito para você precisou ouvir a explicação que o Marcos Telles deu na música. Ele explica. Para a maioria das pessoas precisou ser explicada. Agora, se a gente está falando de um contexto de pessoas que não têm acesso à informação, não têm acesso a estudo, que são essas pessoas que estão falando, essa música também precisaria ser explicada. Quando a gente traz essa música para um louvor de igreja, se ela não for explicada, ela não vai ensinar, ela não vai causar o efeito que o louvor dentro da igreja tem que causar. Esse é meu ponto. Quer usar uma música dessa na igreja? Explica a música, traz ela como uma forma de ensino. Eu vou concordar com você, desde que qualquer um que queira fazer uma afirmação dessa não haja com hipocrisia e bata em Chico e não bata no Francisco. Certo. Então, ok, nós precisamos fazer isso para que haja edificação da igreja na instrução. Então, todos os elementos do culto têm que promover isso. Tem que promover ensino. E não é isso que acontece nas igrejas. Não é isso que acontece nas igrejas. Então, acabou, não tem mais discussão quanto a isso. Não. Porque a gente não pode pegar um negócio e falar isso não faz e as outras não fazem e a gente é conivente com essas outras coisas. Não. Existem coisas que não promovem o ensino que eu também continuo não sendo conivente. Sim. Eu acredito que a igreja, de forma geral, em todos os elementos que usam no culto, elas precisam evoluir nisso. Por exemplo, eu tenho críticas à questão da dança no culto. Precisa? Gera ensino? Gera edificação? Então, mas no seu caso você tem essa crítica porque você ouviu algum reformado falando, não é porque você foi para a Bíblia. Não. Eu tenho essa crítica porque você é o defensor do pessoal da dança agora. Não, só para ser o argumento bíblico, o argumento bíblico que eu trago é realmente a questão do ensino e edificação no culto. Eu acredito que nós conseguimos adorar a Deus através da dança. Eu acredito que uma pessoa ela pode ser evangelizada através da dança. A minha grande questão é como que nós vamos usar a dança no culto, fazendo com que ela atenda essas questões. Meu problema não é ter a dança no culto, é desde que a dança do culto promova isso. Então, mas nem tudo no culto vai promover uma educação. Tem coisa no culto que vai promover uma emoção, que vai promover uma sensação. Porque a arte, ela tem o poder de educar sem instruir, cara. Sim, mas aí esse ponto é uma dúvida que eu faço a você. Sim. As coisas no culto, elas têm que ter a intenção de promover uma emoção. Eu sei que existe a emoção, ou a emoção ela é algo consequente daquilo que já é promovido por conta do ensino e por conta da instrução. Wesleyans, nós tínhamos que valorizar mais as coisas com emoção também. Sim. Porque nós acreditamos no ser humano como um ser total. Sim. Nós acreditamos que a salvação ela é holística. É porque eu concordo que a emoção ela faz parte do culto, mas eu acredito que não é o nosso objetivo atingir a emoção. Ela é uma consequência daquilo que é o objetivo do culto. Eu penso dessa forma. Não sei se você pensa diferente. Eu penso. Porque assim, de qual mão nós estamos falando, né? Porque o culto, ele tanto é uma entrega para Deus, sim, quanto é aquilo que eu faço pelos meus irmãos lá dentro. Certo. De forma coletiva. A dança, ela não expressa nada para o povo, talvez, na questão de educação. Mas o que ele pode expressar para Deus? Aí eu acho válido. Mas eu acho então, que... se eu tirar isso, eu vou começar a retroceder em alguns pontos que os mais antigos diziam, por exemplo, que não precisava bater palma no culto. Por quê? Para que serve a palma? Pra marcar o tempinho aqui da música. Não é porque as pessoas não sabem marcar tempo. Eu tenho tremedeira nos cultos, porque as pessoas batem palma tudo errado. Não, isso me dá desespero também. Mas não é pra marcar e tempo. Me dá mais desespero ainda quando eu olho pro pessoal do louvor, o baterista, o Du, ele fica louco lá em cima. Ele bate mais forte na caixa, assim, ó. Pra marcar. Pra marcar. Então, alguns batem palma marcando o tempo, mas a maioria bate palma porque é expressão de emoção também. Sim. Né? Para que nós levantamos as nossas mãos? Tem alguma lógica nisso? Não tem. Mas a Bíblia manda. Mas aí eu acho que... Mas eu acho que essas expressões de emoções, elas foram uma consequência de algo. Do quê? Por exemplo, a gente não faz um culto para que as pessoas levantem as mãos. Não sei se você está conseguindo pegar esse meu raciocínio. Eu não prego uma mensagem para que no final eu veja mãos levantadas em sinal de emoção do que foi dito. Eu prego a mensagem para que gere mudança. E essa mudança, consequentemente, vai gerar uma emoção na pessoa que pode levá-la a dançar ou erguer as mãos. Eu concordo contigo, em partes. Porque assim, eu prego para que as pessoas se convertam. Sim. Eu prego para que as pessoas mudem a vida delas. Certo. Mas eu prego para que as pessoas se rendam a Deus. Sim. Eu prego para que as pessoas abram um coração para Deus. Eu prego para que as pessoas não se prendam com seus bloqueios diante de Deus. Certo. E elas podem se expressar diante de Deus. Sim. Porque senão eu sou a esposa do Davi, que estou na janela, achando ruim que o Davi está dançando. Sim. Mas
Eu também. Eu acredito, levitas, eu concordo. Fala qual dos levitas fazia isso sem ser o Davi? Mas e o Davi não era levita, eu tô dizendo. Quem fazia isso sem ser o Davi? Ninguém. Quando ele fez, a mulher dele não estava certa em fazer aquela crítica? Mas a minha questão é que, por exemplo, eu também concordo com todas essas coisas que nós pregamos para que isso aconteça também. Mas antes dessas coisas, isso só vai acontecer se o objetivo principal do culto ele for feito, que é o ensino direto. Não, eu discordo. Aí eu discordo. Porque assim, o ensino não é um fim em si mesmo. Uhum. Porque a igreja não é uma escola. Não. O fim do... O ensino é um meio. Não é exato. Por isso que antes de que essas coisas aconteçam, que geram uma emoção... Mas se o ensino é um meio, ele não precisa ser só o único meio. Exatamente. Essas coisas, elas podem ensinar. É isso que eu tô falando. Não só ensinar, conduzir pessoas para. Mas como objetivamente nós vamos dizer que a dança ensina. Então, entramos em outro ponto. Qual o fim do culto? O fim do culto é adorar a Deus. Pronto. Ponto. Então não precisa ter educação. Mas pode ter educação, mas não precisa ter educação. Mas, por exemplo, deve ter educação, mas se não tiver educação também vale. Mas desde que as pessoas se entreguem. Mas a adoração a Senão Deus... eu estou deslegitimizando igrejas de pessoas mais simples, que não conseguem instruir recebem pouca instrução, cara. Mas aí a adoração a Deus, a gente pode abrir um leque gigantesco. Porque no culto, eu acredito que a adoração a Deus, ela vem através do ensino da palavra e do ensino dos louvores. Não, do ensino não, mas da revelação do próprio Deus. Isso. Mas não através da palavra. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas, por exemplo, se a gente tiver um culto... O salmista fala que a revelação de Deus, por exemplo, está nas coisas. Sim. Não só, está na criação. Mas você acha... Na beleza. Mas seria válido, por exemplo, então, um culto em que o ensino ele viesse só por meio de uma dança? Eu acho que um culto com adoração só através da dança é menos proveitoso. Não, eu também. Mas eu não acho que ele é inválido. Mas desde que a dança promova isso. A minha questão é, desde que objetivamente isso seja promovido... Eu vou citar. Tá top? Muitas vezes, não todas as vezes, confesso. Assim como nem todas as vezes que eu ouço uma pregação ou um louvor. Uhum. Outro dia eu falei até para uma mocinha da igreja que dança lá. Eu sou muito abençoado quando ela dança. Sim. De verdade. Eu me sinto ministrado quando ela dança. E ela não fala uma palavra. Não. Mas o que ela faz, o coração que ela coloca naquilo, me quebranta de tal maneira, cara. De tal maneira, assim, é tão absurdo o que eu sou ministrado enquanto ela se movimenta, que eu não, é como se Deus estivesse falando comigo, cara. Sim. Não, isso acontece comigo também. Por exemplo, a gente tem um Ministério Skydance aqui. Eu já pedi, falei assim, gente, a gente vai ter um culto hoje e eu quero que vocês dancem. Eu acho isso bonito, eu acho isso muito bom. O meu ponto é que quando nós colocamos a dança no culto ou qualquer outro elemento, como por exemplo a música que a gente está falando aqui, objetivamente nós precisamos fazer com que isso leve ao ensino, em algum sentido. Então, isso que eu discordo. Isso precisa ensinar ou, de alguma forma, edificar a igreja na adoração. Porque, através da adoração, nós somos ensinados sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre o tamanho de Deus. Mas saber sobre Deus não tem a ver só com o quanto de informação eu tenho sobre Ele. Mas também através a experiência da dança que eu tenho com Ele. Ele. E a expressão do que a gente faz. Como wesleyanos, nós tínhamos que preservar... Por exemplo... Da primazia não, mas... Dá mais ênfase nisso também. Eu preguei uma mensagem... Eu sou muito ruim disso. Imagina, eu tô defendendo e eu sou ruim. Eu preguei uma mensagem que dizia exatamente isso. Eu peguei e falei assim, a gente não precisa de muitas coisas para entender Deus. Se a gente olhar para o nosso próprio corpo, a gente começa a entender o tamanho do nosso Deus. A complexidade, a diversidade das coisas. E eu acho que a dança ela pode expressar isso, por exemplo. Mas eu acredito que quem dança, ela precisa entender isso. As pessoas que estão fazendo, ela precisa entender o porquê fazer daquilo. Certo. Então, o meu ponto é que a gente precisa melhorar em muitos dos elementos do culto, porque eu não sou contra colocar a dança. O meu negócio é, por que vamos colocar a dança? Certo. E eu acho que falta isso na igreja, como um todo. Eu não sou contra, por exemplo, há muito tempo atrás, eu era muito mais chato, era muito mais inflexível. Meu Deus, hein, gente? Ia ter um culto de jovens, e aí tinha uma menina na liderança junto comigo, hoje ela não tá mais, mas ela falou assim, pô, acho que nesse culto a gente poderia colocar uma dança. E eu falei, por quê? E ela, porque eu acho bonito. Por exemplo, quando tenho um culto com dança, tipo assim,
uma apresentação bonita, eu acho que o negócio tem que ser bem feito, bonito, legal, tal, não sei o quê. Eu peguei e falei assim, tá, na minha opinião, acho que nesse momento não vai ficar bonito. Eu acho que esse momento é para outra coisa. Aí ela pegou e falou assim, mas tal, não sei o que. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vai lá, pensa, ora, eu vou orar também, a gente volta a conversar. Se você me falar o porquê que a gente tem que ter a dança nesse culto, a gente coloca a dança. E eu não vou ir contra se você me trouxer uma justificativa. Porque não é sobre, eu acho que não é sobre a minha preferência, o que ela gosta, o que eu deixo de gostar, o que eu acho mais bonito ou o que ela acha mais bonito. Eu acho que é o porquê, o propósito da gente colocar naquilo naquele momento. Certo. Então, eu acho que quando a gente começa a olhar, e aí quando eu olho para essa música, por que a gente vai colocar uma música dessa no culto? Esse é meu ponto. Certo. E quando eu olho para o contexto das igrejas... Eu não colocaria porque é feia. Eu acho que eu zoei aqui. Mas quando eu olho para o contexto das igrejas, da realidade das igrejas, da maioria das igrejas, que são igrejas simples, eu olho e falo assim, não tem porquê tá ali. Sim. E quando eles trazem uma música dessa, em que tudo parece que ela está em um culto, sendo usada em um culto, a mensagem que eles estão trazendo é, isso aqui é uma música de culto. E para mim... Mas se eles estiverem dizendo, isso é a música do nosso culto? Amém. Mas deixa isso claro. Mas não, não meu precisa, ponto. Não precisa. Porque as pessoas precisam entender isso. Não, cara, com todo respeito, mano, eu discordo assim frontalmente disso. Você acha que eu tô sendo muito... Hoje tá sendo chato. Chato, né? Tá sendo. Não, mas... Olha só, você assistiu um culto que o cara tá fazendo. Certo. Ele não pediu pra você fazer isso. Ele não chamou você pra participar disso. Mas o aí cara você é uma olhou, pessoa pública. Não interessa. Não interessa. Mas, ó... Aí você tá... Presta atenção. Ele não te chamou pra nada disso. Certo. Você tá olhando e tá falando assim, mas isso não dá pra fazer aqui. O problema é seu. Sim, eu concordo. Acabou. Mas a partir do momento... que vai lá, tem não sei quantas milhões de visualizações. Certo. E as pessoas olham aquilo e falam assim, pô, vou trazer isso, colocar no culto da minha igreja. E a pessoa coloca aquilo sem propósito nenhum, sem motivo nenhum, só pra pôr. Pra mim tá errado. E eu acho que uma música desse nível, se isso não é falado, pra mim, o que seria uma postura correta, por exemplo, do Marcos Telles, que foi escritor da música, explica, cara, isso aqui é uma arte, isso aqui não é uma música que você vai colocar... É que aí, nesse ponto, eu também ando diferente de você, porque eu não consigo fazer diferença desse tipo de música litúrgica separada de arte. De arte, entendi. Inclusive, eu acho que o problema das nossas músicas estarem cada vez piores e chegarem no nível que chegou do worship é justamente por dissociar a música de arte. Sim. Porque nós não pensamos mais na beleza. Então, assim, eu sei que você gosta dos caras mais reformados, vale a pena ler um livro dele e ouvir, ele tem pregações sobre isso, o Heber Campos, não o Heber Campos Jr., que está mais ligado com a galera da Fiel, é o pai dele. Ele tem um livro que fala só sobre a beleza da santidade de Deus. Ele prega sobre isso, aliás, acho que ele tem um livro, mas eu ouvi a pregação dele. E ele vai discorrendo a respeito do sentido da beleza, né? Porque a beleza da santidade, não bastava só a santidade? Por que a beleza, né? Sim. Porque a beleza tem a ver com questões sensoriais, não tem a ver com questões intelectivas necessariamente, porque nem tudo que você sente você dá conta de explicar ou processar, né? E ele vai levantando essas questões e vai falando sobre o belo, e eu acho que vale a pena um mergulho nisso daí. Porque a beleza, a arte, é essa exposição daquilo que supostamente expressa emoções, alma e tudo mais. A beleza é uma dessas coisas. E as nossas músicas estão feias, cara. Porque elas também não estão preocupadas com isso. Porque elas só querem atender a demanda de um nicho. Exato. Né? A minha galera a minha galera só come arroz e feijão. Aí o cara lá daquele lugar, ele foi e fez... Como é que chama? Que come bastante lá, uma buchada. O cara fez buchada. Ele não fez arroz e feijão. O cara fez buchada. E aí pra gente é um absurdo. Aí como assim, cara? Você televisionou, você cozinhando uma buchada. Eu fui comer e isso não desce no meu paladar. E a resposta é, o problema é seu. Isso é a comida do meu povo, cara. Mas você faz comida na frente de milhões de pessoas. Talvez a minha crítica ela esteja direcionando errado. Talvez a minha crítica não seja nem com eles que cantaram, postaram e fizeram a música. Seja talvez sim com as pessoas que olham, não entenderam nada e vão replicar. Mas isso é um mal de tudo, né? Não, isso é um mal para tudo, isso é um mal para pregação. Exatamente. Por que um pregador prega do jeito que prega? Porque ele viu um outro pregando, não tem nada a ver com o que Deus deu para ele. Exato. Ele está replicando, então não tem... Mas isso, eu também, obviamente, essa crítica eu tenho. Eu não tenho para música, eu tenho para tudo. Faz porque os outros fazem. Mas mesmo assim eu continuo achando que essa música ela é mais arte do que louvor.
Pode ser um louvor dele com Deus ali. Você poderia dizer assim, ó, isso é mais arte do que louvor pra mim. Aí eu acho que tá certo. Porque como que você tá julgando? Acho que eu coloquei errado. Eu acho que essa música ela é mais uma arte cristã que louva a Deus do que uma música gospel, talvez. Ah, então tá bom. Então concordo completamente. Porque música gospel eu não quero ter no meu culto. Porque eu não acho que a maioria das músicas gospel... Porque eu acredito, porque, como eu falei... Eu não acho que músicas gospel, a maioria delas, possam levar pessoas a um louvor e uma adoração genuína. Porque elas são pobres de Bíblia. Sim. Elas citam Bíblia, mas não falam nada. Ela vai fazendo um salpicado, ela pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, não liga com nada. São palavras para rimar, cara. Sim. E é rima pobre ainda. É feio, é de mau gosto. Eu concordo. Não acho que... Eu não consigo, cara. Raramente eu vou num culto e no momento do louvor, raramente eu consigo adorar a Deus de todo o meu coração com a música. Raramente. Você tem ideia do que é isso? Do problema que isso quer pra mim num culto? No acampamento conseguiu. Não, mas eu faço... O que eu fiz no acampamento, eu faço em todo lugar. Eu desligo de todas as músicas. Não, das músicas. Eu desligo de todas as músicas. Eu presto atenção no espírito que tá no ambiente. Tá certo. No que tá acontecendo. E aí eu consigo adorar a Deus ouvindo Ivan Lins. Eu adoro a Deus ouvindo Lenine. Eu adoro a Deus ouvindo cara que não canta música cristã, cara. E é só por isso que eu dou conta de adorar a Deus ouvindo gospel. E por isso eu digo, mais uma vez, eu acho a letra do que eles colocaram muito bonito. Mas a minha crítica é, na maioria das igrejas, isso não deveria ser usado como uma música para colocar no louvor. Esse é vai meu ter o ponto. aniversário lá da nossa igreja agora. Certo. Março. O João Alexandre vai lá também, óbvio. E eu falei, olha, você cante o que você quiser, mas tem uma que você não pode deixar de cantar. E eu vou recitar ela para você aqui um trecho. Fala para mim o quanto de adoração tem nessa música. Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce, mas não é mole não. Arruma a cangalha na cacunda, que a rapadura é doce, mas não é mole não. Genipapo no balaio pesa. Olha, aperta o passo para levar ligeiro. Farinha boa, se molhar não presta. Olha... não sei o que, chuva no lajeiro. Quem foi que te disse que a vida é um mar de rosa? Quem foi que te disse que a vida é um mar de rosa? E aí vai. Você teria que me explicar então, para que isso gerasse em mim o que um culto deveria gerar, entendeu? Então, ali não tem um versículo bíblico. Sim. Só tem provérbio popular. Não tem nada, zero Bíblia. Zero Bíblia. Tem provérbio popular, tem cultura. E tem cultura do que fala o que a Bíblia está falando o tempo todo. Sim. Que qualquer um mais antigo, ouvindo essas coisas, já entende do que se trata. Qualquer um, porque é um provérbio popular, que fala a mesma coisa que a sabedoria de provérbios, por exemplo. Aliás, muita coisa do provérbio popular é a adaptação do que a Bíblia também já dizia, né? Pelo menos nos países ocidentais. São adaptações à sabedoria, do jeito certo de viver, falando de ética, de vida boa. Mas, tipo assim, você não concorda que teria que ser explicado? Não. Não? Não. Mas você não acha que isso poderia... Porque eu acho que muito da beleza é no fato de não explicar, porque justamente é subjetivo. A maioria das pessoas que ouvem Djavan não tem ideia do que ele está cantando. Mas aí é que tá, por exemplo, se a gente for... Sim, mas essa é a minha dúvida. Quando a gente pega... Vou ir para o extremo aqui, tá? Quando a gente pega uma pessoa pregando uma heresia, a heresia ela surge simplesmente pelo fato de ser subjetivo. Sim, concordo. E na música não poderia ser a mesma coisa? Eu entendo que eu quero. Com certeza pode, do mesmo jeito que eles fazem ler na Bíblia. Sim, mas não é um perigo não explicar aquilo... E é um perigo ler a Bíblia e explicar errado. Sim, mas a gente está falando de que as nossas igrejas elas querem explicar aquilo que está sendo dito para que não gere algo subjetivo na mente das pessoas. Por isso que eu pedi essa música lá. Porque eu sei o todo dela. Sim. Né? Do que ela está falando. Ela está falando de um monte de questões do ditado popular. E provavelmente você sabe que o público ali vai entender. Sim. Porque é o meu público, né? Que está acostumado a ver eu fazer esse tipo de crítica aqui. Então por isso a que ideia, era o culto da minha igreja. Então a ideia e a função disso no culto, amém, glória a Deus. Agora, se tocar uma música dessa aqui, a galera não ia entender. Eu não entenderia. Eu falei, me explica aí, porque isso pode gerar alguma coisa na minha cabeça. E essa subjetividade... Como que você acha que um irmão da Assembleia, que porventura tenha vindo um dos nossos cultos, e vê o nosso pessoal de mão erguida, balançando de um lado para o outro, cantando aquelas músicas que parecem um mantra de hipnotizar louco, olha para isso, o que vocês acham que eles pensam? Peraí, o irmão da Assembleia vê o irmão isso? assembleiano raiz, que canta os corinhos de fogo, que canta os hinos da harpa, aquele assembleiano raiz, crente,
A irmã do coque, aquela que todo mundo ama, ela vem no nosso culto e ela vê esses nossos louvores que a gente canta, de mãozinha erguida, balançando. Fosse no acampamento outro, nosso ali. O pessoal ali. balançando assim, parecendo tentando em transe. O que eles pensam? Vai achar que a gente tá hipnotizado. A gente tem que explicar isso toda vez que a gente vai ter o nosso culto? Não, eu acho que não tem que explicar, mas porque a letra do que está sendo cantado, ela é entendível, ela dá para entender. Ou não? A letra do worship é muito fácil de entender. Né? É tão ruim, né? Exato. É pobre Isso e até uma crítica. É tão pobre, ruim que fica muito fácil. Mas mesmo assim, as pessoas entendem. Então, para você, só pode ter culto se for uma coisa intelectível. Não intelectível. Pelo contrário. Eu acho que tem culto que ele vai ter que ser tão simples, porque as pessoas que estão ali, elas têm que entender de forma tão simples, mas é para eles. Uhum. Então, na verdade, o contrário. Eu acho que essa música, para mim, é uma música erudita. Ela é difícil de entender. Como diversas outras músicas, elas são difíceis de entender. Ela é complexa. Erudita é uma palavra que não cabe ali. É, complexa. Ela não é uma música Mas tem muito, clássica, por exemplo, né? João Alexandre, vou citar um das antigas aí, o pessoal da Palavra Antiga. São músicas que precisam ser explicadas muitas vezes, porque quem está ouvindo pode gerar na mente uma subjetividade. O que isso de fato quer dizer? E quando você traz isso para o culto, que é onde a verdade tem que ser revelada, não tem espaço para o subjetivo. Não concordo. Você acha que no culto pode ter coisas subjetivas? Tem o tempo todo. Isso é o que acontece todo culto e tem o tempo todo e tem que ter. É por isso que você prega a mesma pregação num culto e cada um sai dizendo que Deus falou com ele uma coisa diferente. Mas isso é subjetivo. Não, sim, mas não foi falado nada subjetivo. Claro que foi, o tempo todo. Cara, na explicação... É que assim, você tem uma pregação. A sua intenção é objetiva. Exato, mas é a isso. nossa fala pode ser subjetiva. Não, mas aí eu acredito que não foi intencional. Ok. Eu acredito que esse louvor ou qualquer outro louvor desse tipo, por exemplo, eu acredito que pode ser que não seja a intenção da pessoa ser subjetiva com o que ele está dizendo. Ele tem um objetivo com aquilo, como o Aue tem um objetivo. Mas a gente tem que saber que nós estamos lidando com pessoas que, se a gente não for o mais claro possível, eles vão, às vezes, colocar a coisa errada na cabeça a partir do que a gente falou. A gente consegue sanar isso 100%? Não. Mas a gente tem que fazer o máximo para que isso não aconteça. Sim, mas isso não foi o máximo do artista? Se ele pensa diferente, ele não é o explicador. Não é a função dele explicar, ele não é o explicador. Mas, pastor. Em um culto, ele não podia. O pastor não podia ter explicado? Podia. Exato. Mas ninguém sabe se ele fez, né? Não. Porque a gente não assistiu nada do Marco Teles? A gente assistiu só o evento, o Marco Teles explica. Então esse é meu ponto. Ele explicou. Mas o meu ponto da minha se a pessoa pega e coloca na igreja dele. E não vai explicar o que tá... Exato. Aí a gente cai no ponto que não tem a ver com a música, né? Na minha parte da música, não tem nada. Sim. Inclusive, eu gostei, eu achei a letra bonita. O ritmo, a coisa eu não ouviria, não colocaria no carro lá e tal. Pra mim não tem macumba, pra mim quem fala que tem tá doido, não quis pegar pra entender, mas a partir do momento que eu, Matheus, pego uma música dessa, coloco aqui num culto, e que isso pode gerar na cabeça das pessoas qualquer interpretação, eu tenho a obrigação de explicar. Esse é meu ponto. Entendi. Na pregação nós temos obrigação de explicar tudo. Esse é meu ponto. Na música, no culto, não necessariamente. Não acho. Então, eu acho que a beleza e a arte, ela é autoexplicativa em muitos aspectos. Por mais que isso e no aspecto que não é autoexplicativa, a subjetividade da emoção que ela pode produzir também é válido. Mas por mais que isso, não na subjetividade da emoção, mas na subjetividade do que foi entendido. Sim. Mesmo que isso gere... Sim. Inclusive, por isso eu penso que nós temos que ter cada vez mais arte dentro da igreja. A igreja está se empobrecendo artisticamente. Eu também acho, eu concordo. Sentidos. Mas o meu ponto... Vitrais, outros tipos de arte. É bonito demais. Mas aí o meu ponto é, desde que essas coisas, por mais que não seja o ensino, que aí eu concordo com você, nem tudo é voltado para o ensino no culto, mas que tem um propósito claro o porquê está sendo colocado ali. Não colocar por colocar, entendeu? E eu acho que isso acontece muito em culto, em igrejas. Vamos colocar isso aqui no nosso culto. Por quê? Porque está todo mundo colocando. Porque está todo mundo fazendo. Não, isso daí eu sou completamente contra. Fazer porque eu estou fazendo, nem levantar a mão eu faria. Vamos pro próximo? Bora.
Mas é a primeira vez que rendeu. Eu acho que é a primeira vez que eu discordo de você em alguma coisa. Isso é legal. Mas tá bom. Mas eu acho que depois que você ouvir o Weber Campos, você vai... Você precisa me mandar as playlists, porque... Você vai pensar a partir da arte. É um livro, né? Você falou que é um livro dele? Eu acredito que seja um livro também, mas eu vi a pregação, porque ele tá lendo o rascunho do livro da pregação. Me manda, eu vou querer. Bom, o próximo tópico aqui, eu acho que é um pouco mais polêmico que esse. Descende. Isso é outra coisa chata, né? Vamos lá. Ai. Esse aqui, eu não vim pra cá, desse assunto, eu não vim pra cá com opinião formada. Então, da música, sim. Assim, ó, vai ter Descende de novo, é isso? Ou já teve agora recente? Já teve agora. Tá vendo? Eu tô por fora, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu ouvi que estavam falando de novo do Descende, mas pra ser sincero, eu achei que era do que aconteceu da outra vez. Quer que eu te contextualize? Teve Descende, foi certo. Em quatro estádios. Só o que eu soube é que o Luiz Saião precisou até se justificado de ter feito uma oração pelo negócio. Eu não vi isso. Tipo, eu vi que teve o Descende, foi em 4 ou 5 estádios no Brasil. Todos os estádios bem cheios, não sei se todos lotadaços assim. Mas é o movimento que a Dunamis faz, que é para o envio missionário. Certo. O Descende é para enviar missionários para países onde a minoria é cristã, ou quase nada. Legal. Porque a ideia é boa. A justificativa é que os missionários que são enviados são para países que a maioria já é crente, né? Então, alguns países da África, por exemplo, onde vai um monte de missionário todo ano, já é um país, por exemplo, que tem muito atendimento, tem muita igreja, tem muita gente fazendo coisa. A ideia é para mandar... Tem um nome, um termo para esses países. É G alguma coisa, não sei. Que é onde não chega lá. E aí o Descende é para fazer esse envio. É isso. E os caras estão achando ruim de fazer um evento desse? A crítica do Descende é porque, na verdade, eles dizem que é para isso, mas não fazem isso. Tá. Então, a principal crítica é que, por exemplo, todo ano no Descende abre espaço abrem o palco para políticos. Então, o político sobe lá. Então a crítica é a questão de ter política misturada com... Isso. E que, de fato, eles não enviam. Porque alguns pastores, eles geraram desafios na internet, dizendo, olha, eu desafio aqui que qualquer missionário em qualquer país do mundo, ou que vai ser enviado para qualquer país do mundo, ou que já foi para qualquer país do mundo, que foi enviado pelo Descende, está em campo por causa do Descende, se identifique aqui, que nós aqui vamos custear, vamos ajudar e tal. E não aparece ninguém, pelo que me consta, né? Pelo que eles falam. Pode aparecer, eles não falam ou não. Mas gera essa briga. A briga é muito com a galera reformada. Mas, nesse Descende, foi muito pessoal... foi muito reformado pregar no Descende. Jonas Madureira, Hernandes Dias Lopes foi. Então tá essa briga aí na internet. O Descende, ele é um evento bom, ele é um evento que glorifica a Deus, é um evento que de fato envia, não é? Tem coisas para se mudarem no Descende. Eu não tenho como falar tudo que tá rolando, né? Mas assim, primeira coisa, Jesus falou de certas pessoas pregando, independente das razões que elas tivessem, quem não é contra nós é por nós, certo? Sim. Tá difamando Jesus? Não. Tá falando mal de Jesus? Não. Então deixa os caras fazer o que estão fazendo. Ponto. Eu só acho que é uma idiotice um monte dessas paradas, porque não vira em nada. Mas se alguém se converter lá, pelo menos, se alguém se entregar, tiver o desejo de fazer a obra missionária, então tá sendo útil, tá sendo muito bom. É que a maioria dessas paradas assim não serve para nada, né? Com todo respeito. Tipo assim, e eu não sei exatamente disso daí. Talvez o ponto que eu queira bater é a questão de querer misturar política com igreja, cara. A igreja tem que ser politizada, mas a igreja não pode ser palanque político. A igreja tem que ser politizada no sentido que a igreja tem que saber qual é o seu lugar no mundo para agir na cidade, para se movimentar. Mas a igreja não pode dar a mão para a política, em hipótese alguma. Por quê? Porque a função da igreja é uma função profética. E o profética não dá mão para o rei, nem os profetas do palácio dão mão para o rei, velho. Foram poucos os profetas do palácio, como Isaías, por exemplo. Mas profeta está ali justamente para apontar o dedo e falar, você está errado, volta que não é esse o caminho. E aí a gente dá a mão e está sendo conivente para quê? Para alimentar as nossas pautas e ir contra as pautas que nós não acreditamos. Então a igreja chegou a ser um lixo tão grande que agora a gente precisa que os políticos façam o que nós não estamos dando conta de fazer, porque a coluna e baluarte da verdade é a igreja, não é o Estado. Então eu quero que o Estado faça uma reforma de costumes
e de ética para impedir certas coisas que eu, como igreja, não consigo resolver? Inclusive, eu acho que hoje o Estado ele está em coisas que não deveria estar. Sim. Por exemplo, eu acho que o Estado, a função dele é o básico do básico. E aí eu acho que hoje ele começa a interferir em coisas que eu acho que não é função do Estado. Por exemplo, eu acho que algumas pautas... Então, é porque nesse caso você tem uma visão de Estado, mas você é mais liberal no seu pensamento. Ok. Por exemplo... Tá vendo? E eu nem estou discordando, eu só estou dizendo. Aí não é o que é certo que é errado. Aí é só o que é certo a partir de um ponto de vista liberal. Sim. Mas o que eu acredito é que... Vou dar um exemplo aqui de um time de futebol, tá? Uhum. Então, por exemplo, a partir do momento que o Estado ele tenta interferir em opiniões minhas, ele já se perdeu na função. Okay. E eu acho que hoje o Estado ele tem tentado interferir em opiniões pessoais. Certo. Eu vou jogar pro extremo aqui, mas eu acho que isso não é função do Estado. Tá. Por exemplo, você quer virar monarca dos gospel, é isso? Não. Tá bom. Mas, por exemplo, eu acredito que o Estado ele tem a função de punir. Então, se eu tenho um pensamento, se eu tenho uma atitude racista, por exemplo, o Estado ele tem que ter ferramentas para me punir. Certo. Mas o Estado ele não tem que ter o objetivo ou funções de mudar pensamentos meus. Sim. E eu acho que isso hoje tem sido bandeiras do Estado, de todo mundo hoje, todo político hoje, tem levantado pautas de mudança de pensamento, mudança de ideais das pessoas. Tanto na esfera conservadora, quanto na esfera da esquerda ou não conservadora. Por exemplo, eu acredito que por mais que o político seja de direita, a função dele não é convencer todo mundo a ser crente. Concordo. Por mais que o político seja um cristão, por mais que o candidato seja um cristão, não é função dele evangelizar as pessoas ou defender pautas que ele acredita só porque ele é cristão. Sim. Então, eu acho que a igreja se confundiu nisso. Também, concordo. E passa a... Eu defendo a laicidade do Estado. Exatamente. Que é uma conquista nossa. Então, por exemplo, no que o Estado tem que se meter? Segurança, saúde, educação, saneamento básico. É isso. Fora isso, eu acredito de verdade que a função, aquilo que a gente vê de ruim, fora essas coisas, a igreja tem que estar lá. Perfeito. Então, quando a gente, como igreja, coloca a nossa esperança, por exemplo, no Bolsonaro, para que o evangelho deixe de ser atacado, a gente virou nada. A gente é o quê agora? Exatamente. Então, para mim, a igreja está muito perdida nisso. Mas muito perdida nisso. A partir do momento que você entra no Instagram de um crente, e que é o meio hoje que a gente usa para evangelismo, para pregar a palavra, para postar coisas, ou em qualquer grupo de WhatsApp de um crente que você entra, e ele fala mais de Bolsonaro do que da palavra, para mim o cara já... Então, se voltássemos aos tempos bíblicos, nós estamos nos tornando saduceus e herodianos. Porque nós estamos dando a mão para quem tem o poder para que a gente continue no nosso lugar, Exatamente. no nosso status cômodo de evangélico, que não é intocado ou que ninguém pode falar mal da gente, e que a gente quer que no nosso círculo as coisas sejam do nosso jeito. Na verdade, parece também que é igual Roma, né? Que dominava tudo, mas fica fazendo as coisinhas de vocês aí que tá tudo certo. Parece que a gente só quer isso. Uhum. Que deixa a gente fazer as nossas coisinhas de crente, enquanto o mundo está sendo tomado por Satanás, mas se não mexer naquilo que a gente faz como crente, se a gente puder continuar fazendo nosso culto, se a gente puder continuar se reunindo, carregando nossa Bíblia, tá tudo certo. Uhum. Quando, na verdade, a gente devia olhar para a perseguição e falar assim, que cada vez mais a gente continue sendo perseguido para que cada vez mais o evangelho sobressaia contra a perseguição. Eu acredito que nós estamos assim porque, na verdade, nós temos muitos grupos religiosos e pouca igreja, na verdade, de Exatamente. Jesus. E aí esse bando de grupo religioso, eles querem se perpetuar no poder e manter o seu status. Sim. Agora, não é igreja porque eles estão querendo que o lado de lá faça o que aqui não está fazendo. Como não tem transformação social de fato e de verdade por mudança de caráter, então nós temos que promover uma repressão de costumes. Eu quero que o Estado não dê... Eu vou falar o que eu vejo os evangélicos fazendo. Eu quero que o Estado proíba que os meus filhos não virem gays.
Isso é loucura. Pra mim é loucura isso. Mas isso é o que o evangélico está propondo. Agora, só um... Ah, mas o Estado não pode impor dentro da minha casa. Não pode. Com certeza, não pode impor a sexualidade dos meus filhos. Nem para um lado, nem para o outro. Acabou. E, por exemplo, lógico, tem um candidato aqui que ele defende que não coloque... Vou trazer para as eleições passadas. Que ele defende que não coloque um kit gay dentro das escolas e o outro que defenda que coloca. É óbvio que eu vou votar no cara que está defendendo que não coloque. Mas agora eu vou colocar toda a responsabilidade que eu tenho da vida dos meus filhos num cara desse? Isso aí. Que ele está só preocupado em se eleger, que é o que parece. Então, eu não sei se eu sou contra ou a favor, não tenho posição formada sobre isso, mas queria ouvir. Da igreja se posicionar politicamente e dizer: nós, da igreja tal, somos de direita ou de esquerda, ou nós, da igreja tal, votamos em tal pessoa. Você acha isso errado? Você acha isso correto? Você acha que não tem nada a ver? Não tem nem errado? Eu acho que a igreja não pode fazer isso, porque a igreja não vota em ninguém, né? Quem vota são os indivíduos. E o pastor não fala em nome de todos. Eu acho que é errado. Até se posicionar de direita e de esquerda. Porque a igreja não é de direita ou de esquerda. Não, digo assim... Então ela não pode se posicionar. Não Como que ela se posiciona se ela não tem lugar? Mas aí eu acho que é possível... Tem coisa que faz na direita que a igreja concorda. Que faz igual a igreja. Tem coisa que faz na esquerda, que nós também damos as mãos. Mas e agora? Mas aí eu acho que é possível, nesse caso, porque a gente está tratando da igreja de Deus como um todo, mas aí é uma pergunta: é possível, nesse caso, fazer uma separação igreja de Deus e essa instituição local, ou não? Normalmente é separadíssimo isso, né? A igreja de Deus está ali... Sim, mas para se posicionar dessa forma... Eu não acho que nenhuma instituição religiosa deveria se posicionar politicamente para partido qualquer. Eu acho que se o pastor precisa fazer isso é porque ele tem uma incompetência de educar os seus membros a serem crentes. Porque um crente não vai votar em alguém que faz pilantragem. Sim. O crente não vai votar em alguém porque ele defende os nossos interesses. Então, quando o evangélico vota no evangélico, porque o cara é evangélico, esse cara não entendeu nada de evangelho. Nada de Jesus, cara. Porque um cara não tem que fazer as coisas... Eu vou citar. Na última eleição, agora a nossa igreja está um pouco maior, então todo candidato quer bater lá na porta. Exato. Na época de eleição, todo candidato bate lá na porta. E aí eles pedem oportunidade. Eu falo assim, a oportunidade que vocês têm é de receber uma oração. É igual aqui. Então vai receber uma oração. E a minha oração é meio que um mantra. Então quando eu chego um cara que é candidato, o pessoal da igreja dá risada. Porque ele já sabe o que eu vou fazer. E a minha oração chamo na frente de todo mundo e falo assim, vamos orar. Ele está dizendo que ele quer representar o povo. Senhor, põe a mão sobre ele e se ele está com más intenções, acaba com ele. Arranca ele da cidade. Eu faço aquela oração imprecatória. Se ele tem boa intenção, se o senhor acha que ele pode fazer alguma coisa pela nossa cidade, abençoa, que é para que ele possa chegar lá, se de fato ele tem o coração para fazer isso. Mas se não, arranca ele daqui. Um dia chegou um candidato que entrou na cidade, e parou lá na porta, e na porta ele já veio falar comigo, e falou assim, então, nós evangélicos, ele é evangélico de uma igreja tal, precisamos nos unir e tal, e a gente precisa, por exemplo, olha o que ele falou, precisamos, por exemplo, de mais recurso para fazer as nossas festas evangélicas na cidade, com o recurso do governo, e parar de patrocinar as festas gays na cidade. Eu olhei na cara dele e falei, você está de brincadeira? Aí ele, por que você concorda? Eu falei assim, eu discordo completamente de fazer festa evangélica com dinheiro do povo. Não tem que fazer festa nenhuma. O dinheiro da prefeitura é para outras coisas, nenhuma festa nem outra. Está tudo errado para mim. E nós tivemos uma festa lá com um artista na cidade, patrocinado. Eu sou completamente contra. E esse cara estava querendo que eu ajudasse marcha ele a votar, Jesus, né? para poder fazer festinha para crente na cidade, cara. Eu falei assim, olha, eu orei por outros que nem crentes são. Eu não vou orar nem pelo senhor aqui. O senhor pode ir embora. Porque ele se diz da fé, e esse está se aproveitando das coisas da fé. Então ele vai fazer uma coisa para o curral eleitoral dele, para o público dele, fazendo uma festinha para agradar, o mesmo efeito dos romanos, de pão e circo, porque continua bagunça na cidade, mas os crentes estão felizes, porque tem uma placa escrito, essa cidade é do Senhor Jesus.
Roubar para ser preso, meu. Pelo amor de Deus, não tem nada de Jesus isso daí não, cara. Exatamente. Então eu sou completamente contra que a igreja se posicione desse jeito. E eu tenho uma crença absoluta que pessoas que são dirigidas pelo Espírito Santo vão votar corretamente em pessoas que vão pensar no bem do todo, no bem coletivo, não em pessoas que são segregacionistas ou que pensam só num pessoalzinho ou no outro pessoalzinho. No seu grupo. Então, mas aí é o púlpito que manda. E o púlpito não manda falando, é assim que você vai votar, mas mostrando como deve ser o coração das pessoas. Sim. Porque pessoas transformadas votam diferente. Sim. Aí tem outra polêmica. É possível ser cristão e de esquerda? Essa é uma pergunta que o pessoal faz. Eu estou perguntando nos dias de hoje, é possível ser cristão e ser de direita? Então, tem coisas que são absurdas na direita. E tem coisas que são absurdas na esquerda. De novo, mas eu acho que o crente ele não está em nenhum espectro. Nem direita nem esquerda. Nem direita nem esquerda. Eu acho que tem coisas da direita que nós concordamos. E tem coisas da esquerda que nós também concordamos. Cara, nós somos wesleyanos, só para provocar mesmo. Nós somos wesleyanos, nós somos daqueles que entendem a nossa responsabilidade social. Sim. De boas obras, de ajudar o necessitado. E você vai me falar que isso é pauta da direita? Não é. Isso é pauta da esquerda. Tá bom, e aí eu vou dar a mão para alguém de esquerda para fazer o bem pro próximo. E agora? Eu sou ímpio? O que pegam a respeito da questão da esquerda é que hoje a esquerda, a bandeira deles é a questão da ideologia de gênero, questão do... Então, mas dessa parada. Mas é a figurinha. É que assim, ó, quem é de esquerda é quem é a favor do que é contra a pauta de costumes. Isso no meio evangélico, é assim que os evangélicos veem. Quem é de esquerda é contra a pauta de costumes. Ou seja, contra o conservadorismo. E quem é de direita é o conservador. Deus, pátria, família. Mentira, velho. De que família que esses caras estão falando? Olha a família desses caras que está falando isso. Tudo destruída. Patifaria, mentira. Os caras casam 15 vezes. De qual das famílias que ele está falando? Das outras 14 que ele destruiu ou dessa que agora ele tem a trancos e barrancos? Patifaria. Então é tudo hipocrisia, bicho. Mas a pessoa ela gosta. Direito dela. Mas achar que todo mundo tem que gostar por causa disso? Então eu não tenho nenhum problema com quem gosta do Lula ou com quem gosta do Bolsonaro. Nenhum problema. Eu tenho um problema se eles querem me catequizar. Mas o problema... Quando eles querem me catequizar e falar o meu herói tá certo, eu falo assim, o seu herói tá falido, cara. Então, eu acho que o grande problema é por hoje a política tá entrando em áreas que não deveria entrar. Então você não consegue ir para um lado onde essas coisas não estão sendo faladas. Por exemplo, tanto do Deus, Pátria e Família, quanto a questão do LGBT, Então, é que talvez os que têm mais força e mais nome aparecem mais, mas tem uma outra galera tem a galera, tem as terceiras vias, né, que aparecem. E agora, e aí? Sim. Só que eles estão sendo apanhando de todos os lados. Aí eu pergunto, de que lado eles são, então? Os caras da esquerda não consideram eles de esquerda, os de direita não consideram eles de direita. Esses caras são da onde? MBL. Por exemplo, a molecada da MBL. Sim. Eles não apanham de todo lado? Eles não estão contra? Eu gosto muito do discurso deles, porque eles são desse negócio. Falei assim, a gente não tem que entrar nessa parada de... O Estado não tem que entrar nesse negócio do que o fulano vai pensar ou deixar de pensar. Quando você vai votar, você tem que pensar assim, qual o projeto que esses caras têm? Ou qual o projeto que essa pessoa tem? O cara não tem projeto nenhum. Eu vou votar por quê nessa pessoa? Porque eu sou de direita. Você não sabe o que você vai fazer lá. Você vai ser um inútil naquele lugar. Você vai ser mais um que vai ter que se corromper porque você é de um partido. Você não tem projeto, cara. Não vai funcionar. E isso eu sei que fala muito polêmico. Eu acho que é mais útil um cara de esquerda que tem projeto do que um cara de direita que só fala que é crente. Sim. Eu concordo. Agora, falando do MBL, eu acho... Mas eu não costumo votar em nenhum nem outro por essas razões. Tá? Mas eu acho que, por exemplo, o MBL é um pessoal, uma galera que se preocupa com isso. Inclusive, eles têm os livros... de algum pessoal ali. Ele tem os livros deles de projetos. Livro amarelo. Isso. Eu sigo bastante. Então, tipo assim, eu vou ser bem sincero, entre MBL e esses caras que aí são os mais polarizados, não tem nem discussão pra mim. Mas... eu acho que a gente eles estão fazendo um negócio que eu particularmente não gosto. Qual? Deve ser o mesmo que eu estou pensando. Vamos ver. Exemplo, eles estão forçando a barra para ser também polêmico e extremo num assunto. Não era porque isso que eu ia todo falar. Extremismo gera engajamento. Não. Da questão de vamos acabar com os bandidos, vamos matar. E eu não acho que tem que passar a mão. Eles não, Não acho que são coitadinhos. Eu ia falar disso daí. Eles têm um excesso nesse sentido. Por quê? Porque eles sabem que isso dá hype. O principal deles lá, o Arthur... O Bukele ganhou por causa disso. O Arthur, uma das coisas que eu ia falar foi que o Arthur falou, a declaração dele, falou assim, eu quero fazer uma chacina no Brasil
porque pra mim, gente relacionada à facção criminosa tem que morrer. Aí ele começou a bater muito nessa tecla o tempo todo. E aí quando ele saiu dessa tecla, aí ele já pegou pro lado da opinião pessoal das pessoas. Que ele pegou e começou a falar dos artistas que fazem apologia. Então, é como, tipo assim, uma das justificativas dele, ele pegou e falou assim, o cara pode falar isso, mas eu não sei o que tá na cabeça dele. Aí, pra mim, já pega a questão de opinião. Falou assim, mano, você não tem que pensar ou fazer algo do que tá na cabeça dele. Os caras que aparentemente estão neutros de direita e esquerda, eles também estão entrando pra ter hype. Mas por quê? Porque mas eu acho que é mais estratégia do que o que eles de fato querem. É estratégia. Vamos pro último ponto aqui, porque eu acho que a gente tem que encerrar, né? 5 minutinhos? Tá. A gente já falou aqui já falou Descende, Aue, ano de eleição. Eu tô com 2 tópicos aqui, mas eu acho que eu vou falar o que eu mais gosto. E aqui a gente deixa um pra... Qual que você acha? Tem esses 2 aqui. Qual que você acha que é o que eu mais gosto? Esse ou esse? Se você quer falar de acampamento. Exatamente. Você teve no nosso acampamento agora, né? Pregou lá, foi bênção. E eu tenho acompanhado muito nas redes sociais que tem um movimento muito grande das igrejas promovendo e mostrando as coisas que acontecem nos acampamentos. Tanto a parte de diversão, de interação, de relacionamento, quanto a parte espiritual. E as experiências mais marcantes que eu tive com Deus, a maioria delas foi em acampamento. Né? Sempre aconteceram coisas muito marcantes na minha vida em acampamento. E eu queria falar também sobre o nosso acampamento aqui, dar minha opinião, meu pensamento, mas primeiro eu queria ouvir de você o que você considera, como que você coloca os acampamentos, né, na sua vida, em que lugar que eles estão na sua vida pessoal e também como pastor de igreja, a importância, o carinho que você tem por isso ou não, porque eu tenho minha posição a respeito disso, mas queria ouvir de você se é parecido. Não, eu acho essencial. Essencial. Acho que a igreja não devia deixar de ter, independente do nome que dê, né, para isso. Esse tempo de realmente as pessoas pararem o que estão fazendo para estarem juntas fazendo a mesma coisa em nome de Deus ou para Deus, né? Eu acho que é muito importante isso. Preferiria que fosse retiros ao invés de acampamento. Coisas assim, sem celular mesmo, sem brincadeira, só buscando a Deus, mais assim. Mas eu vejo o valor de ter o lúdico no negócio também, porque é onde a galera fomenta a comunhão, unidade, tudo. Então, é imprescindível. Eu tenho muitas experiências formidáveis assim em acampamento, experiências assim com Deus e vendo Deus fazer coisas, né? Eu preguei agora segunda de manhã eu preguei num acampamento e esse lugar eu já tinha participado de outro acampamento lá e nesse outro, só para citar uma história, né? Nesse dia, não desse que eu preguei não na segunda, mas nesse mesmo lugar que eu preguei segunda-feira, depois de um dos cultos a gente fez apelo para que as pessoas se entregassem para Jesus e um rapaz procurou a mim e o outro pastor que estava junto, o pastor Marcos, lá de Jardim Amanda, e nós estávamos fazendo junto o acampamento, e ele nos procurou, falou que ele queria conversar com a gente, se entregar para Jesus e tal, porque ele era traficante e tinha levado droga aquele dia no acampamento para vender para os jovens, e abriu lá a bolsa de droga, tudo que ele tinha, porque ele falou, me convidaram, aí jovem vai usar droga. E ele era de família evangélica, então ele sabia que ia ter muito jovem naquele lugar. E ele foi assim, de gaiato total. Chegou lá, se converteu e calhou que nós tínhamos programado para ter um batismo lá no acampamento. Tanto a minha igreja quanto a do pastor Marcos. Então nós teríamos um batismo. E aí ele falou assim, eu queria saber se eu também posso batizar já. Então assim, o cara chegou traficante e saiu de lá crente batizado no acampamento. Você vê o nível do que aconteceu e do que pode acontecer. Então eu sei Tivemos acampamento mais wesleyano impossível, acampamento de santidade. Rapaz. Todas as pregações foram voltadas para isso. A galera em jejum, oração. Foi absurdo, inclusive. Um monte de coisa. Demônio se manifestando. Caramba. Não possuindo pessoas só. Tipo, aparecendo. O negócio foi um bagulho sombrio mesmo. E anjo de Deus. Eu nunca tinha tido experiência desse tipo. Aparecendo, assim, as pessoas tendo visões, assim. Foi coisa absurda. Num ambiente onde a galera estava só para buscar santidade. E você vê pessoas abrindo a boca e confessando publicamente os seus pecados, cara. Eu nunca vi isso em lugar nenhum na vida, só nesse acampamento. Então, eu tive muitas experiências, eu sei que acampamento é muito proveitoso. Sim. Eu sou a favor dos acampamentos. O problema é fazer acampamento de carnaval, quem que tem dinheiro? Só vocês. Não. Pouca gente, aqui é cara. Patrocínio, a gente vai atrás dos patrocínios. Que isso, a gente vai atrás dos que tem. A gente faz fora de tempo, a gente faz em outros meses. Agora,
falando assim, trazendo um pouquinho do que eu já vivi de acampamento, e uma coisa que a gente dá pouco valor no nosso dia a dia, a gente dá muito valor no acampamento, mas quando a gente sai do acampamento, a gente aprende a importância de estar buscando isso o tempo todo. Sim. Que é sempre estar cheio do Espírito Santo e viver experiências com o Espírito Santo. Uma coisa que eu falo por mim, né? A minha vida toda. Eu nunca fui o cara de buscar, falar em línguas, de buscar essas coisas. Eu sempre fui o cara, tipo, quero aprender, eu quero entender. Uhum. Tanto que você vai lembrar, né? Há um tempo atrás, eu cheguei pra você, pastor, como que é falar em línguas, cara? E eu nunca... Meu negócio era, tipo assim, eu quero entender, aprender, eu quero a lógica das coisas, né? E até nesse dia eu questionei pra você, mas eu quero a lógica disso. E uma das coisas que você pegou e falou pra mim, cara, não tem lógica. Não... E aí você mostrou no texto, né? A mente fica infrutífera. E eu comecei a buscar por isso. Comecei a querer entender isso e de fato falar assim, cara, se é algo que não tem lógica e que não vai ser me explicado assim, então eu vou me jogar, né? No negócio. E comecei a buscar dessas coisas. E quando você vive dessas coisas, eu acho que um dos maiores conselhos assim que eu posso dar para os jovens naquele acampamento e que eu dei, que você deu, que você falou é busque viver experiências com Deus. Porque essas experiências, elas ficam marcadas o tempo todo. Sim, sim. E nesse acampamento eu vivi muita experiência. E uma das coisas que a gente não percebe, que também não tem lógica, e que eu vejo como sobrenatural, é aquilo que pra gente é simples. Quando você vê alguma coisa muito simples, mas você consegue ver o sobrenatural de Deus naquilo, você fala assim, cara, não era para isso que está acontecendo, não era para isso aqui ser real. E eu digo isso, por exemplo, numa relação que eu tenho com um jovem, com um adolescente ali, que eu comentei para você. Você ir embora de um acampamento, ele olhar para você e falar, cara, você foi como o irmão mais velho aqui para mim. Cara, você... eu vou sentir saudade de você aqui. E você olhar para ele e falar assim, cara, eu também vou sentir sua falta. Uhum. E quando você olha para a realidade das coisas, de como elas têm que ser mesmo, você fala assim, isso não tem lógica. Porque no mundo que a gente vive, as pessoas elas não sentem mais falta uma da outra. As pessoas elas não querem mais ser irmãs umas das outras. As pessoas elas querem viver numa individualidade. E no acampamento você consegue ver no mais simples... Na mais simples fala, Deus agindo nessas coisas. Sim. Na mais simples brincadeira, com todo mundo dentro de um quarto, você fala assim, cara, não tem lógica isso. Mas na realidade do reino, isso tem. Onde as pessoas diferentes, elas se abraçam, se amam, se gostam e adoram a Deus junto. Aí você fala assim, isso é Deus, isso é o sobrenatural de Deus. Então, além de buscar pelas experiências que você nunca teve, em um acampamento você vive experiências que você poderia ter ao longo da sua vida, mas você só vai ter com aquela pessoa, com aquele jovem, com aquele adolescente. Sim. Então isso para mim marcou muito nesse acampamento que a gente estava, mas isso só pode ser uma verdade também por conta da pregação que você trouxe lá, que Deus usou sua vida para falar a respeito de unidade. O Espírito Santo ele só vai fazer algo, se manifestar no meio de vocês quando vocês estiverem em unidade. E foi por conta dessa unidade, que acontece por conta do sobrenatural de Deus, que grandes coisas acontecem. Aí a gente falando em língua, é gente chorando, é gente se abraçando, é gente se arrependendo, é gente sendo transformada. Então, para mim, isso foi muito marcante. Foi o acampamento que mais me marcou na minha vida. Que top. Também por ser o último que eu vou estar organizando, né? Eu falei para você que isso me deu uma tristeza, mas eu acho que eu vou estar lá nos outros. Sim, sim. Então... acho que até para finalizar esse nosso papo, agradecer o senhor por estar lá com a gente, por mostrar isso. Foi muito importante em tudo isso que aconteceu. E é isso. Nossa igreja aqui, a nossa juventude, os nossos ministérios ama a vida do senhor. Isso é uma referência para a gente. Obrigado. Para mim, você sabe. E é isso. Obrigado. Para mim foi uma oportunidade extraordinária estar lá. De fato, Deus foi generoso, pelo menos o tempo que eu estive lá com vocês, né? Eu vi assim, como Deus foi generoso. E tudo tem a ver com ele, né? E ali é aquele ambiente onde você permite que isso aconteça. Sim. Então, talvez a ideia seja, por que a gente não faz o que a gente fez lá agora? Sim. Que a gente saiu, né? Vamos replicar? Como? Só permite, mano. Tira as reservas. Né? Você tá mais tempo com alguém, você dorme com o cara, você vê a pessoa no quarto dos meninos, o cara você não tem vergonha do cara. O cara tá de cueca. Então, ele é só gente, ele não é irmão da igreja. Ele é Exato. gente, mano.
Então se desmonta um monte de coisa, e como todo mundo é igual eu não tenho que ter mais reservas, né? E se no dia a dia a gente dá conta de prestar atenção nisso, que a gente é tudo isso daí, cara. Né? Cheio de imperfeição, falha, uns que gostam de Aue, outros que não gostam, né? Uns que gostam de worship, exato, e outros que não gostam. Mas tá tudo certo. E se a gente chega sem máscara e aberto, buscando a Deus com sinceridade, já era, essa é a fórmula, isso. Né? Valeu, mano. Encerramos? Muito bom. Pastor, obrigado. Valeu, mano. Pessoal, encerramos aqui. Deus abençoe vocês. Vai sair um monte de corte disso aqui, mas a gente vai postar completos também. Que vocês acompanhem aí. Pastor, despede da galera também. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Mais uma vez, e quantas forem necessárias. Um beijo no seu coração. Fique na paz. É isso. Foi. Boa.